Recentemente eu concluí a leitura do livro Símbolos na Bíblia, do padre Mark Girard, e queria comentar brevemente sobre ele aqui, tá? Primeiro falando sobre o autor, né, que é contemporâneo, padre Mark. Se não me engano, atualmente é professor numa universidade na Terra Santa, tá? É um padre canadense que tem aí seus 79 anos e fala mais de 8 línguas. É um grande especialista em Sagrada Escritura e muitos outros assuntos. É um padre cultíssimo, cultíssimo, eruditíssimo. Tá? Ele escreveu esse livro e escreveu uma continuação para ele, só que ainda não tem tradução para o português. Né? Tem em francês, se não me engano, o título dele seria Símbolos Bíblicos, Linguagem Universal. Eu acho que é mais ou menos isso que seria a tradução para o português do tomo 2 desse colosso, né? Desse gigante aqui. Tá? E não é só gigante no tamanho, essa edição aqui tem pouco mais de 800 páginas, mas de conteúdo também. Eu gostei muito do livro. Tá? E o que eu vou falar sobre o livro de forma breve aqui? O Padre Mark ele subdivide os tipos de símbolos da Sagrada Escritura em 4, certo? É algo muito particular, muito dele, essa separação aqui, em 4 tipos de símbolos. Símbolos teofânicos, símbolos matriciais, símbolos ponerológicos e símbolos de verticalidade cósmica. O que são esses símbolos? Símbolos teofânicos são símbolos de manifestação divina, símbolos de descida, certo? Quando acontece uma manifestação divina, uma manifestação de Deus. Símbolos matriciais são símbolos envolventes, são símbolos, já está dizendo, de matriz, de mãe, símbolos maternais que envolvem, que geram, certo? De nascimento, de renascimento, de morte. Símbolos ponerológicos são símbolos de ataque, símbolos maléficos, tá? São símbolos do mal. E os símbolos de verticalidade cósmica, que são símbolos de ascensão, de subida, do homem que busca o transcendente, certo? É diferente do teofânico, que é de descida, né? De verticalidade cósmica é de subida, certo? Então, são esses 4 tipos de símbolos que ele trata aqui no livro. E é muito legal como ele faz essa divisão. Eu vou passar rapidamente aqui pelo sumário para os tipos de símbolos. Ele gasta muitas páginas em um único símbolo. Né? E isso não é exaustivo. Tá? Eu vou falar do que é exaustivo, né? Mas isso não é exaustivo de forma alguma. Tem o primeiro capítulo que é sobre a parte técnica, né, teórica do símbolo, né, o que é o símbolo, a etimologia e tal, diferença de símbolo, analogia, tipologia, etc. E aí depois começa de fato a interpretação dos símbolos. Aí começa com o símbolo do fogo. O fogo para ele é teofânico e matricial. Tanto serve para manifestação divina como para o símbolo de nascimento. Para vocês terem ideia, o símbolo do fogo ele gasta quase 100 páginas para falar do fogo. Depois vem a água, que é matricial, ou seja, de envolvimento, e ponerológico, também serve como símbolo do mal. Tem alguns momentos na Sagrada Escritura onde a água é símbolo do mal. Depois as trevas, a treva é símbolo matricial, de envolvimento, e ponerológico. O vento, que é teofânico, ou seja, de manifestação divina, e ponerológico também, símbolo do mal. A nuvem, que é teofânico, manifestação divina, e de verticalidade cósmica. A nuvem também, em alguns momentos da Sagrada Escritura, simboliza essa subida do homem a Deus, né? A busca pelo transcendente. A pedra, que é matricial, envolvimento, e de verticalidade cósmica. Depois, a madeira, como símbolo matricial e de verticalidade cósmica. O trovão, daqui em diante, são símbolos unicamente de uma específica classificação, certo? O trovão é símbolo teofânico apenas. O sismo, que é o abalo sísmico, né? Símbolo teofânico apenas. A terra, símbolo matricial apenas. E terra e pedra são diferentes, tá? Terra, pedra e madeira são diferentes aqui no livro.
O peixe é símbolo matricial apenas. O fermento é ponerológico apenas. Os animais hostis, ponerológico também. As asas, como verticalidade cósmica apenas. E as pontes cósmicas entre o céu e a terra, como, claro, símbolos de verticalidade cósmica. No final, ele trata de um caso mais complexo. Ele já chama dessa forma, né, o capítulo. O anjo. O anjo como símbolo. Tá, então são esses 16 pontos que são analisados aqui pelo padre Girard. E o que há de excelente nesse livro? Ele começa, cada um desses símbolos, ele começa falando sobre o símbolo natural, certo? Então, fogo, como a gente encontra o fogo na natureza? Ele descreve os elementos, ele descreve os símbolos, a madeira, a nuvem, o sismo, né, com todas as suas características, né, todas as características possíveis dele descrever, ele descreve. Tanto que a coisa está tão bem escrita, né, não analisando as técnicas de escrita, porque não sou esse cara, né, para avaliar esse tipo de coisa não. Mas está tão bem escrita, eu sei que está bem escrita porque eu consegui imaginar, eu consegui pegar e criar imagens daquilo que ele estava falando, eu consegui visualizar imaginativamente, é isso, eu consegui visualizar imaginativamente o que ele estava falando em cada um dos pontos, em cada um dos símbolos. Isso aqui é de uma riqueza tremenda. Esse ponto já é de uma riqueza gigantesca. Depois, como um excelente simbolista, ele vai passar pelas culturas, pelos tipos de significação que dão a este símbolo. Então, o símbolo antropológico do fogo, o símbolo cultural do fogo, o símbolo psicológico do fogo, certo? Com inúmeras referências, inúmeras. As notas são gigantescas. As páginas de notas aqui são gigantescas. Tem capítulos aqui que essa edição colocou as notas ao final de cada capítulo. Não é? Como são muitas notas, eu acho que isso aqui foi uma vantagem, né? Porque senão teríamos páginas divididas, né? Com notas e conteúdos. Né? Geralmente isso é ruim, mas para esse caso, propriamente aqui, as notas ao final de cada capítulo foi um pouco funcional. Né? Então, para vocês terem ideia aqui, o capítulo 4 tem 15 páginas de notas de rodapé. Né? Então, tem 15 páginas. Algumas notas eu confesso que são desnecessárias, tá? E tá aqui um ponto que não considero um ponto negativo do livro, não, porque é muito útil para quem quer estudar a Sagrada Escritura do zero. Né? Então, vamos lá. Quem quer começar o estudo sobre a Sagrada Escritura e não sabe por onde começar, esse livro aqui é um excelente começo. Mas a pessoa tem que pegar o livro de cabo a rabo, certo? Ler todas as notas de rodapé, todas as referências. Quando ele faz uma citação bíblica, ele faz uma menção da Sagrada Escritura sem dizer qual é o texto, a pessoa tem que ir lá procurar, certo? Então as notas de rodapé, as excessivas notas de rodapé são aqui excelentes. Por exemplo, aqui eu abri a avulso, tem aqui a nota 287 do capítulo 4. Está aqui, por exemplo, Lucas 4,18, Atos 10,38, conferi também Atos 4,27 e Hebreus 1,9. Para quem está começando o estudo da Sagrada Escritura, ela precisa tá lendo o texto, é óbvio, e vindo aqui na nota, ela tem que abrir a Sagrada Escritura e ler o que está nesses versículos, certo? Porque aí o estudo vai ficar, né, de uma riqueza tremenda. Né? Agora, quem já conhece a Sagrada Escritura, quem já leu uma porção de livros da Sagrada Escritura, ou até a Bíblia toda, né? Essas notas aqui, a pessoa não só pode, como deve passar por cima. Senão a leitura do livro vai ficar cansativa. Né? Senão, de fato, o livro vai ficar muito exaustivo. Outra coisa que, para quem já está habituado ao estudo das Sagradas Escrituras, pode pular, são os ensaios de síntese e estatísticas. Porque quase todos os capítulos têm ensaio de síntese. E aí, quem já conhece a Sagrada Escritura e vai ler o ensaio de síntese, vai falar, poxa, mas o senhor está repetindo o que o senhor já falou com outras palavras e de forma resumida. Não dá, não vou ler esse negócio. Então, essa parte dá para pular. Não é uma coisa, meu Deus, foi um defeito do padre. Não é um defeito. É algo desnecessário para quem já está habituado ao assunto. Tá? Quem está começando precisa pegar isso daqui. Precisa pegar, porque
vai fixar melhor. A pessoa vai fixar melhor o que está sendo dito pelo padre e ele vai conseguir fazer os links com a Sagrada Escritura. Por quê? No ensaio de síntese, já está dizendo, né? Ele está sintetizando o que foi feito no capítulo. E a parte de estatística, que eu não achei aqui de forma avulsa, tá, alguma parte que fala lá de estatísticas são os momentos em que aquele símbolo é citado na Bíblia. Então tem tantos por cento de uma menção ponerológica, tantos por cento de uma menção que é meramente metafórica, não é? Tantos por cento que é literal, que aparece o fogo mesmo, e aí tem a nota de rodapé, né, explicando, né? Essa porcentagem é literal? Tá, mas onde é que tá? Aí na nota de rodapé tá lá, todas as citações. Né? Ah, esse aqui é meramente metafórico. Tá. Quais passagens? Está lá. Todas elas. Certo? Então isso daí, né, facilita para quem está começando o estudo. Sem falar das inúmeras referências. Né? O padre Girard, ele de fato, ele conhece o conteúdo de simbólica. Ele cita aqui mais de 10 autores, mais de 10 simbolistas, mais de 10 estudiosos do assunto, certo? Tanto no texto quanto nas notas de rodapé. Eu gostei muito disso. Gostei muito, porque a gente tem não só o texto, o estudo feito pelo Padre Mark, como a gente tem as fontes para conhecer outras coisas que estão contidas no livro, tá? Então isso aqui é outro ponto positivo, né? As notas de rodapé. Tem outra coisa aqui que eu gostei muito no livro. Assim, os corolários. Ao final de alguns capítulos, ele coloca como esse símbolo se encontra fora da Sagrada Escritura, mas dentro do campo teológico, dentro do campo eclesial, né, católico, que seja, né, ou no campo da exegese, da interpretação da Sagrada Escritura. Né, e isso daí é muito legal, porque quando ele fala do fogo, ele vai falar do fogo na liturgia. Né, quando ele fala também do trovão, ele vai falar do uso de alguns instrumentos musicais na liturgia. Né? Tem outro aqui, quando ele fala da terra, tem um corolário sobre a reabsorção simbólica dos cadáveres. Então, os modos de sepultar os mortos. Não é? Então é muito interessante por conta de todos esses elementos. Tá? É um livro profundíssimo, não me canso de dizer, e cumpre a sua missão. Né? No início do livro ele fala que o mundo dos símbolos é uma selva. Né? E de fato esse livro é uma espécie de bússola e facão, certo? Que vai ajudar a gente a abrir o caminho e encontrar o caminho, né? A direção certa. Mas cabe a cada um utilizar o facão e seguir o caminho da bússola. Né? O padre não vai andar na floresta com a gente, nem vai nos guiar como vigília, certo? Ele nos deu os instrumentos. Cabe a nós agora, né, tomar e ler, né, fazer um estudo, de fato. Então é isso, eu acho que é um livro que, como eu falei, indico para todo mundo que quer entender a Sagrada Escritura, desde os que não entendem nada, desde os que somente ouvem algumas pessoas falarem da Bíblia ou escutam as homilias ou as pregações dos pastores, né, qualquer coisa do tipo, né, até as pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas precisam ter este olhar simbólico, este olhar que o padre ele diferencia aqui essa questão que ele não gosta de dizer que a Sagrada Escritura é mitológica. Tá? Ele não gosta de dizer isso por conta do sentido pejorativo que a palavra mito, mitologia assumiu, né, nos tempos atuais. Ele não gosta desse termo, mas ele deixa claro que é necessário olhar as Sagradas Escrituras com esse tipo de olhar, como quem olha para uma mitologia. Né? Da mesma forma que o Norton Fry faz de forma belíssima, né, nas suas críticas, nas suas análises, nos seus estudos sobre a Sagrada Escritura, que é o grande código e o poder da palavra. Né?
O Norton Fry também diz isso, que a gente precisa ler a Bíblia como se fosse uma literatura. No fundo, está todo mundo falando a mesma coisa, que a gente precisa ler a Bíblia como se fosse uma mitologia, senão a gente não vai entender a Sagrada Escritura. Tá? Então, é isso, para abrir os nossos olhos, para nos ajudar a compreender a Sagrada Escritura, e não só isso, compreender também os símbolos, tá? Compreender teoria simbólica, porque o ensaio que ele coloca no início do livro, pode parecer um pouco chato para quem não está habituado com essa linguagem, mas quem tiver dificuldade, no ensaio introdutório sobre teoria simbólica, pegue ali somente a parte em que o padre descreve a sistematização do livro, certo? Para entender o que é símbolo teofânico, matricial, ponerológico e de verticalidade cósmica, tá? Para visualizar esse esquema, essas posições, teofânico é o que desce, verticalidade é o que sobe, matricial é o que envolve, o ponerológico é o que está atacando, tá? Para visualizar isso, leia o livro, continue, e aí, se sentir dificuldade em pegar alguns termos lá na frente, volte para o ensaio introdutório, tá? Porque na medida que você vai lendo o livro, na medida que você vai se habituando com os autores que ele vai citando, com o linguajar do livro, com a linguagem do livro, e também conseguindo visualizar imaginativamente todos esses elementos que ele vai colocando, porque o livro é de uma descrição assim fantástica. A gente consegue de fato imaginar o que ele está falando. Isso aí ajuda a fluir muito bem a leitura. Ajuda muito, ajuda bastante. E aí, quando tiver fluindo essa forma de visualizar imaginativamente o texto, aí você volta para o ensaio introdutório, certo? Para você conseguir mergulhar mais profundamente, tá? O ensaio introdutório é a bomba de oxigênio para você ir para o fundo do mar aqui do conteúdo, tá certo? Então é isso, Eu senti a necessidade de falar desse livro aqui com vocês porque é um livro difícil de encontrar. A Paulus fez 2 edições dele, mas são edições antigas, Essa daqui a primeira edição é de 95 e essa aqui é de 97, tá? É um livro muito difícil de encontrar, um livro físico, é difícil mesmo, mas dá para achar, certo? Nos sebos aí da vida, tá? Inclusive eu comprei esse no sebo, tive a sorte de achar o livro perfeito, O livro era de sebo, mas não tinha uma marcação nele, todas as marcas fui eu mesmo quem fiz, tá? Tinha só, acho que o nome da pessoa aqui em lápis eu apaguei, é isso mesmo, só tinha o nome aqui do antigo dono, de lápis eu apaguei, tá? É isso, então é difícil de achar e também é difícil de ter conteúdo sobre ele na internet, tá? Eu procurei na época que eu descobri o livro, não encontrei muita coisa e tá aí minha contribuição para vocês, tá certo? Então adquiram o livro Os Símbolos da Bíblia, do Padre Mark Girard, e leiam, estudem, tá? Vamos desbravar esta selva dos símbolos.